ótima sexta-feira para você, rubro-negro, rubro-negra, inscrito aqui do canal. Chegando hoje para trazer muitas notícias, para trazer muitas informações para você, torcedor rubro-negro. Por isso, se inscreve no canal, aciona o sininho de notificação, porque o vídeo hoje está repleto de boas notícias, repleto de informações. Vamos falar sobre a lista de jogadores inscritos na Copa Comebol Libertadores. Vamos falar também sobre um jornalista que detonou o Flamengo em rede nacional. Vamos falar também sobre o Flamengo tendo um prejuízo de 10 rodadas, podendo perder jogadores por 10 rodadas no Campeonato Brasileiro. Vamos falar sobre jogador denunciado. Vamos falar sobre muitos e muitos assuntos aqui no canal Voz Rubro-Negra. Então, por isso que é importante você se inscrever no canal, acionar o sino de notificação para você ficar bem ligado em tudo que acontece no Mengão. Também vou falar sobre Bruno Henrique e também de Rodrigo Caio, tá certo? Então, vamos começar o vídeo já trazendo para vocês o nome dos 30 jogadores inscritos na Copa Comebol Libertadores. O Flamengo definiu hoje os 30 jogadores que irão participar dessa primeira fase da Copa Libertadores da América. Lembrando a cada um de vocês que o Flamengo pode reinscrever jogadores para a Libertadores da América somente na fase de oitavas de final. Então, se o Flamengo contratar alguém, o jogador só poderá ser inscrito na Comebol Libertadores a partir das oitavas de final. O Flamengo inscrito na Libertadores com Diego Alves, Gustavo Henrique, Rodrigo Caio, Léo Pereira, William Arão, René, Everton Ribeiro, Gerson, Gabriel Barbosa, Diego, Vitinho, César, Rafinha, De Arrascaeta, Vinícius Souza, Felipe Luiz, Lucas Silva, Thiago Maia, Michael e Dantas, Pedro Gabriel Batista, Pedro Rocha, Hugo Souza, Pires da Mota, Matheus Tuller, Bruno Henrique, Berrio, Lincoln e João Lucas. Esses são os 30 jogadores que estão inscritos aí na Copa Comebol Libertadores. O plantel do Flamengo que é formado por 34 jogadores, porém esses 4 não puderam ser inscritos porque a Comebol exige 30 jogadores. Os não inscritos são Rafael Santos, zagueiro que disputou as primeiras partidas pelo Campeonato Carioca, também o Hugo Moura, que teve uma sondagem do Vasco, PP e também o outro jogador que não apareceu na lista de relacionados é o menino Lázaro, que vem voltando de lesão aí. O técnico Jorge Jesus gosta muito desse jogador. Ainda falando sobre Comebol Libertadores, o jogador William Arão pode ter mais jogos de punição. Eu vou explicar para vocês a situação. O caso da expulsão do jogador foi uma imprudência muito grande, foi uma imprudência absurda do atleta, do jogador, e com isso pode culminar no jogador pegar mais gancho, um gancho maior de jogos pela Comebol Libertadores, por conta da denúncia feita pelo árbitro Fernando Rapalini na súmula. Ele denunciou a entrada que o William Arão deu no jogador do Independente Del Valle, e isso pode custar mais jogos de punição. O departamento jurídico do Flamengo já está estudando maneiras, formas de ir até mesmo à justiça para tentar que isso não aconteça. O departamento de marketing jurídico do Flamengo, melhor dizendo, está bem ligado, está bem atento nessa situação, bem atento, bem ligado nessa questão. Então, tivemos o William Arão, como é que eu posso dizer, denunciado pela arbitragem e pode sim pegar mais jogos de suspensão. Ele já cumpre esse primeiro jogo, mas pode pegar mais dependendo do que irá ser feito, do julgamento que a Comebol vai fazer diante dessa denúncia. Então, a gente torce aí para que isso não aconteça, para que a gente não tenha essa baixa no elenco do Mengão de mais jogos de suspensão. Falar agora sobre Rodrigo Caio e Bruno Henrique. Rodrigo Caio e Bruno Henrique estão fazendo tratamento inteiramente, estão lá integralmente no CT Jorge Elano do Urubu, manhã e tarde, melhor dizendo, treinando muito forte, treinando muito pesado para poder
voltar e serem entregues aos jogadores, ao técnico Jorge Jesus, melhor dizendo, serem entregues na mão do técnico Jorge Jesus 100%. Então, Flamengo treinando 100% mesmo, Bruno Henrique e também o Rodrigo Caio para voltarem o mais rápido possível. O Flamengo não vai forçar um retorno do jogador, o Flamengo não vai forçar um retorno dos dois atletas, sabendo que o Flamengo tem uma temporada muito grande pela frente, não vai forçar a volta deles agora, para depois o Flamengo poder ter essa perda, uma perda maior para o restante da temporada. Falar agora, galera, sobre uma outra situação, sobre uma outra questão envolvendo o Neto, cara. O Neto hoje abriu o programa Donos da Bola denunciando o Flamengo. Ontem os jogadores comemoraram a conquista da Recopa Sul-Americana e também o aniversário do Diego Ribas. Também desejamos aqui os parabéns ao Diego Ribas. Foi denunciado, teve essa questão toda e o Neto quebrou de pau em cima do Flamengo hoje. Disse que os jogadores estão passando do limite, que estão criando proporção aonde não tem e tudo mais. Fez um escândalo danado. Cara, eu acho que quando o Palmeiras foi campeão brasileiro, eles passaram em frente à loja do Flamengo, fazendo cheirinho, zoando, fizeram camisa, não deu nem pro cheiro, provocaram a tanto o Flamengo, provocaram pra caramba. E agora os jogadores do Flamengo também se acham no direito de poder provocar. O futebol é isso, futebol é provocação, com respeito, mas futebol é provocação. Nenhum jogador do Flamengo provocou o Palmeiras de uma outra maneira desrespeitosa, apenas cantou a musiquinha: o Palmeiras não tem mundial, Palmeiras não tem mundial, não tem copinha, não tem... E isso todo mundo sabe, é verdade, o Palmeiras não tem copinha nem mundial, eles têm que aguentar a zoeira. Até a Renata Fã hoje no programa falou pro Denilson, e olha que o Denilson rasga uma seda danada para o Palmeiras. O próprio Denilson falou, para essa zoeira acabar é só o Palmeiras ganhar uma copinha ou então ganhar um mundial. Então, para dar um fim a essa situação, o Neto aí, como sempre, abrindo a boca para falar besteira, abrindo a boca para falar o que não deve. Falar agora sobre um assunto importante. O Flamengo pode ficar aí sem principais jogadores por 10 rodadas, é isso mesmo. Flamengo pode perder jogadores pelas 10 rodadas, da 6ª rodada até a 16ª rodada. 10 rodadas pode o Flamengo ter um prejuízo muito grande por conta da convocação da Copa América. Durante a Copa América de 2020, entre 12 de junho e 12 de julho, o Flamengo pode pagar um preço alto. A CBF ontem divulgou a tabela do Campeonato Brasileiro e o Flamengo perderia aí muitos jogadores caso fossem convocados. Nesse período da Copa América, que todo mundo sabe que não vai parar, e o Flamengo tem jogadores não só da seleção brasileira, como também de outras seleções, poderia ter uma baixa ainda maior. O Flamengo enfrenta o Santos fora, Bahia fora, Fortaleza em casa, Fluminense fora, Ceará fora, Goiás em casa, Palmeiras fora, Atlético em casa, Sport em casa e Vasco da Gama fora. Então, o Flamengo perderia esses jogadores convocáveis por 10 rodadas. E o técnico Tite vem observando aí muito o Rodrigo Caio, vem observando o Bruno Henrique, vem observando o Gabigol, vem observando muitos jogadores. Tem o Arrascaeta, que sempre é convocado. Então o Flamengo poderia perder muito desses jogadores que são muito importantes. Ainda tem o Felipe Luiz, ainda tem o Gerson, ainda tem um monte de jogador. Então essa situação preocupa um pouco o torcedor rubro-negro, preocupa muito a gente, torcedor, por conta dessa situação e por conta dessa questão. Falar agora o último assunto para a gente fechar o vídeo de hoje. Vamos falar sobre presidente Rodolfo Landim. Presidente Rodolfo Landim, que vendeu a sua petroleira para se dedicar totalmente ao Flamengo. Viaja essa semana ainda, hoje ou amanhã, para a Europa para fazer cursos de administração lá no Barcelona e também no Real Madrid. Isso para fortalecer ainda mais, para ajudar ainda mais
o Flamengo, para ajudar ainda mais o Mengão nessa questão. Vai junto com ele o Babiria, não vai mais, ele e o vice-presidente de marketing vão viajar juntos para essa nova fase, essa nova etapa que eles querem implantar no Mengão. É o Flamengo que de fato está em outro patamar, tá certo? Então por hoje foi isso. Não é inscrito no canal? Se inscreve no canal, aciona o sino de notificação, deixa o like para ajudar e fortalecer. Tamo junto, valeu!